Boa noite. Se tiver alguém aí, por favor, diga se o som tá bom, se estão me ouvindo, se está alguma interrupção. Boa noite, Ana Cláudia, bem-vinda. Lu, que saudades de você. Sandra, Elma, Beatriz. Obrigada, Luciana. Então, boa noite, vamos começar. Meu nome é Clivânia, sou uma das voluntárias da Casa de Francisco e hoje, nesse dia muito especial em que se comemora a chegada de Francisco à verdadeira vida, nós estamos aqui mais uma vez para conversar um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. Hoje a gente escolheu o tema relacionado com a avareza. E para iniciar eu vou ler um breve texto para a gente se contextualizar e depois vamos iniciar o nosso diálogo na noite. Sejam todos bem-vindos. O texto escolhido de hoje está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o título é Guardar-se da avareza. Então, um homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhes disse: Ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado em vos guardar de toda a avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. E lhe disse em seguida esta parábola: Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele mantinha em si mesmo estes pensamentos: Que farei? Porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que colhi. Que farei? Disse ele, o que farei? Derrubarei meus celeiros e os construirei maiores. E aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma: Minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: Insensato que és, vai ser retomada tua alma esta noite mesmo. E para quem será o que amontoaste? É isso que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. São Lucas, capítulo 17. Então, esse tema é de uma riqueza muito grande, né, que nos traz oportunidade de grande reflexão em torno desse tema, que é a avareza, onde Jesus nos aconselha a manter-se distantes, né, a começar pela própria forma como ele se conduziu enquanto esteve conosco, né?
onde ele manteve-se conectado exatamente com a abundância. Então, não foram escassos os seus ensinamentos, nunca ele se negou a curar quem quer que fosse, né? Falava a céu aberto a todos, não negava sua palavra, sua amorosidade a ninguém. Então, assim, vamos refletir um pouco o que é ser avarento. Será que nós somos avarentos? Né? Então, o avarento, como já é muito conhecido, né? Aquela pessoa que gosta de acumular. Ela não só apenas gosta de acumular, mas ela tem apego extremo ao que acumula. Né? Então, assim, a avareza, ela é uma patologia do ter. Aí você diz, então é errado poupar, Jesus condena quem poupa. Não, porque o poupar, ele tem um objetivo diferente. Normalmente você estabelece um alvo e poupa para atingir esse alvo. Você não tem esse apego exagerado. Né? O avarento é aquela pessoa que vive permanentemente com medo de perder tudo o que ele tem. Né? E vive também na ansiedade, porque ele está sempre pensando no futuro. Ou seja, ele não vive o presente. O avarento, ele não é um cristão, né? Porque ele se distancia de algo que é extremamente necessário a quem é cristão, que é a generosidade. Né? Uma das condições que nos torna cristãos é o compartilhar. E o avarento, ele não compartilha. Ele retém tudo que ele tem para si. Ele não se doa, ele não se compadece com o outro, ele vive eternamente voltado para a necessidade que ele acha que tem. Né, preso a esses bens, como se quando morresse, partisse, pudesse levar todos esses bens. Né? Então, assim, diferentemente da filosofia que Deus nos trouxe, né, porque Deus é abundância em tudo. Né? Nós temos uma natureza vasta, nós temos um ar que respiramos, que é adequado à nossa necessidade. Agora, o que é que está errado no quesito ter? É a forma como lidamos com esses bens. Porque, no fundo, Deus deu tudo para a gente. Agora, a forma como nós usufruímos, a forma como nós não compartilhamos esses bens é que nos torna distantes dessa realidade cristã, do compartilhar, da generosidade, da caridade propriamente dita. Não é isso? Se você vive eternamente preso àquilo que você tem, na verdade, você não é uma pessoa feliz. Porque você você atribui a sua felicidade às coisas materiais. Então você retém, né, e acaba sendo uma pessoa que tende a uma estagnação, que interrompe o verdadeiro fluxo da vida, das coisas boas acontecerem. Né? Ao contrário desse lado que a gente acha que está se precavendo, a gente, na verdade, está se tolhendo, está interrompendo a abundância em nossa vida. Então, acabamos por ter medo, ficamos na ansiedade, acabamos adoecendo, acabamos nos deprimindo, acabamos desenvolvendo várias fobias. Veja só o que um simples ato desse pode acarretar para as nossas vidas. Não é verdade? A gente sempre também associa a questão da avareza aos bens materiais. Né? Mas hoje, no mundo dito do relacionamento, né, onde o relacionamento é algo fundamental, existe a pior das avarezas, que é a avareza do não se dar ao outro.
né, do se guardar, do ser indiferente à necessidade do outro. Então, essa avareza, né, essa escassez nossa de alma, de ser, de interagir com o outro, de ser empático, de nos poupar, ela é uma avareza também que precisa ser considerada, porque a gente acaba ficando também no isolamento, mantendo o outro distante de nós, né? E aí, entre um e outro, fica essa escassez de sentimentos, de doação, de compartilhamento. Muitas vezes também a gente pode se deparar com aquela avareza que a gente chama de avareza da qualidade, né? A gente acha que é o bom em tudo. Então, eu sou super honesto. Ou seja, todos os outros são pecadores, mas eu não. Eu sou super bom em tudo, né? Menos o outro. Isso é algo que a gente pode também analisar. Eu sou o super santo. Todos os outros são pecadores. Eu não. Pecadores aqui no sentido de fazer algo distorcido daquilo que a gente entende como certo. Essa visão assim de pecado, essa coisa punitiva, nós verdadeiramente não temos, né? Também, às vezes, nos achamos super inteligentes, super certos em tudo, super donos da razão. Isso também não deixa de ser um acúmulo de atributos que nós, às vezes, nem temos, mas a gente acha que tem. Não é isso? Então, o que nós vemos assim, na questão da avareza é que acabamos, de certa forma, sendo pessoas infelizes. Porque, assim, não é que a infelicidade esteja na privação dessas coisas, mas na necessidade que nós achamos que temos dela. Né? Então, assim, se eu retenho e me apego àquilo, eu estou atribuindo a uma coisa material a razão da minha felicidade, a razão da minha segurança, a razão daquilo que me traz bem-estar. E isso é uma grande ilusão. Né? Por isso que Jesus, nessa parábola que foi lida aqui, ele diz, insensato que és. A quem vais deixar tudo que acumulaste, se tu não vai poder usufruir? Porque o que nós levamos é aquilo que nós desenvolvemos em nossa essência, são as nossas qualidades morais. Esse é o nosso verdadeiro patrimônio. Então, assim, outro aspecto, ninguém aqui está dizendo que nós não podemos ter, nós não podemos adquirir bens. É claro que se a gente trabalha de uma forma saudável, de uma forma honesta, ganhamos o nosso salário, nós podemos sim ter bens materiais. O que nós não podemos é não compartilhar, não é? Porque a gente sempre vai ter, cruzando no nosso caminho, pessoas que precisam de alguma coisa nossa. E essa atenção a gente nunca pode deixar de ter se a gente quer verdadeiramente ser cristão, se a gente quer seguir os ensinamentos do Cristo, se a gente quer se elevar a um patamar melhor de vida, né, do ponto de vista cristão verdadeiramente. Então, a avareza é algo que nos aprisiona, que acaba, mais cedo ou mais tarde, nos adoecendo o nosso espírito, adoecendo o nosso corpo, adoecendo as nossas emoções, porque ficamos presas a sentimentos extremamente distorcidos do ponto de vista do que é real, do que é verdadeiramente feliz, né? Então, assim, nós verdadeiramente precisamos de muito pouco, mas a gente ainda acha que precisa de muito de material para ser feliz. É como se esse material nos desse uma segurança a mais. Ocorre que quanto mais próximo desse material, mais distantes a gente vai ficando também de Deus, da essência cristã,
das leis divinas que nos fazem ser homens de bem, do compartilhamento, do ser bom, do ser generoso, dessas qualidades morais que nos engrandecem. É esse o tesouro que Jesus veio trazer para a gente, é esse o tesouro que nós devemos conservar, né? Mas o conservar compartilhando, deixando a céu aberto. Ou seja, nós devemos aprender a nos conectar com a escassez ou com a abundância. E a abundância requer desapego, né? Então, vamos tentar fazer essa semana o exercício do compartilhamento, o exercício do desapego, o exercício do olhar para aquilo que essencialmente nos traz consistência a esse ser, e não somente às coisas materiais, porque esse apego excessivo às coisas materiais nos deixam avarentos e, ao mesmo tempo, nos distanciam da nossa essência, e é dessa essência que nós precisamos para estar perto dessa abundância que Deus nos deixou. Sermos mais leves, sermos mais fluidos, sermos mais generosos, né? Então, chegamos ao nosso tempo, né? E, assim, eu gosto muito dessa reflexão em torno dessas palavras, né? Do contrário das virtudes, porque é a reflexão sobre elas que traz a nossa verdadeira transformação. Então, a gente percebe que não é tão impossível ser feliz, desde que a gente olhe para os lugares certos, para aquilo que realmente toca o nosso coração e engrandece a nossa alma. Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez. Gratidão pela disponibilidade que vocês estão demonstrando de quererem aprender algo mais, e isso também faz com que a gente se estimule a estudar, a aprender, né? Isso daí, esse momento, ele é um momento que irradia muita coisa boa, não só nos nossos lares, mas as pessoas que estamos ligados. Então, é muito importante essa participação que vocês dão, não apenas por questão de audiência, mas de contribuir para um mundo melhor, a partir da nossa transformação e do nosso conhecimento. Então, boa noite, um excelente resto de domingo, uma semana muito abençoada a todos.